Fala, meus queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Como eu disse no vídeo anterior, o pastor J.J. Causter tinha um seminarista, o irmão Antônio da Silveira Carvalhares, que se tornou o segundo pastor da igreja. Com a saída do pastor missionário americano, quando ele volta para sua terra, o pastor Antônio da Silveira Carvalhares assume o ministério da igreja. Ele se tornou o segundo pastor dessa igreja organizada e ficou pastoreando essa igreja por um período de aproximadamente 40 anos. E esses 40 anos ele trabalhou e tornou essa igreja vibrante, uma igreja evangelística, uma igreja onde todas as organizações funcionavam. Seu ministério era próspero, a igreja prosseguiu, a igreja cresceu e teve aproximadamente 250 membros. Uma coisa interessante é que desses 250 membros, mais ou menos 100 eram de jovens. A juventude era forte, a juventude cresceu, a juventude era comprometida com os trabalhos e envolvida em todos os seus ministérios. Era dinâmica, participava de todas as atividades da igreja. E a esposa do pastor Carvalhares, a irmã Eunice Menezes Carvalhares, ela se envolveu com a questão da música. Ela ajudava a música da igreja, os louvores. E uma coisa interessante, ela também era pianista. O pastor Carvalhares era sério, muito correto, muito tradicional e levou a igreja à maturidade espiritual. E levou a igreja ao crescimento e firmeza doutrinária. Era uma igreja batista com PH. Pastor Carvalhares teve até alguns problemas e alguma dificuldade com isso. Como eu sinto falta de pastores sérios, escolhidos por Deus, mas que têm a humildade no coração e entrega a palavra com simplicidade dentro da Bíblia Sagrada. Como eu sinto falta de pastores com cheiro de ovelhas, não com cheiro de gabinete ou cheiro de púlpito. Lógico que isso é bom, mas cheiro de ovelha, conhecer a ovelha, trabalhar com a igreja, caminhar com a ovelha. Mas o pastor Carvalhares saiu da igreja. E com a sua saída, a questão não ficou muito boa porque houve uma queda de número de membros. Alguns saíram por causa da saída do pastor Carvalhares. Mas ele era muito querido. Ele era membro, se continuou membro da igreja, pastor benemérito da igreja, mas algumas pessoas saíram, inclusive a esposa dele, que trabalhava com a música e era pianista e trabalhava no coral. Aliás, a igreja até hoje tem um coral que é dirigido pela irmã Cecília, que tem o nome dela, Irmã Coral Eunice. Enfim, nesse processo de sucessão pastoral, com a saída do pastor Carvalhares, Deus honra, Deus abençoa a igreja, Deus sustenta a igreja e a igreja entra na sucessão pastoral. Mas isso é uma outra história, uma história para amanhã. Nós vamos saber e conhecer o pastor Marcelo Vieira. Mas vou te adiantar alguma coisa. Ele veio dia 1, era solteiro, casou na nossa igreja e ficou na nossa igreja por 4 anos. Bem, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Uma coisa que eu quero lembrar para você e com você é aquele texto bíblico que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.